o nosso convidado de hoje é o nosso amigo Patrick Castro. Ele vai ser o nosso convidado a partir de agora e o tempo dele vai valer neste instante. Candidato Patrick, seja muito bem-vindo aqui ao nosso ponto de vista. Boa tarde, é um prazer conversar com você, candidato, aqui no programa. Tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Agradecer ao sistema de comunicação, sempre solícito, as causas sociais e quanto à eleição, realmente o processo do Conselho não seria diferente. Nós estamos aqui para colocar ideias, para trazer o trabalho que a gente já vem fazendo e poder trocar esse bate-bola um pouco sobre o que a gente já vem fazendo aí em prol da causa da criança e do adolescente no município de Quixeramobim. Candidato, a primeira pergunta que eu faço é por que o senhor decidiu ser candidato ao cargo de Conselho Tutelar? Bom, o porquê que eu escolhi ser candidato, Alistênio? Eu já venho na causa da juventude, participando de projetos através da nossa querida tia Mazé, participei da Câmara Mirim, fui presidente de Grêmio Estudantil, então eu sempre tive essa participação na causa juvenil. E aí essa ideia surgiu por gostar da causa e também pela minha mãe, a Jaqueline, foi conselheira tutelar do município de Quixeramobim, e aí eu tinha um conselho em casa e aí cada vez mais eu comecei a entender, a procurar, a estudar e realmente a ver o porquê e a importância desse órgão para o município e para garantir direito à criança e adolescente do nosso município. Então, foi através desses momentos que realmente eu tive o interesse. Hoje eu estou conselheiro tutelar do município de Quixeramobim, fazendo parte do atual colegiado. Então foi daí que surgiu esse interesse por já participar da causa, acompanhar o conselho mais quanto adolescente. E quando surgiu a oportunidade no processo de escolha passado, coloquei meu nome à disposição da população. E aí hoje estou conselheiro tutelar do município de Quixeramobim. Candidato, a minha segunda pergunta justamente já, de certa forma, destacou, mas era sobre a sua trajetória, Como é que a infância, a criança, o adolescente entra aí na sua trajetória para você chegar a dispor o seu nome no cargo de conselheiro tutelar? Pronto, o porquê, a minha bagagem traga até hoje na causa da infância e adolescente. Como eu disse, eu participei de alguns projetos quanto adolescente, junto à tia Mazé, que foi uma das pessoas que lapidou em mim esse desejo. E aí eu tive essa introspecção na causa por conta disso, por ser um adolescente e por destacar entre os demais, aquele adolescente que sempre gostava de perguntar, aquele adolescente que sempre gostava de indagar e sempre gostava de estudar o porquê de todo o contexto que estava acontecendo. Então, essa bagagem, como eu disse, vem traga a partir disso e também, como eu disse, pela minha mãe que já foi conselheira, tutelar do município de Quixeramobim, e aí, por parte dela também, eu devo esse aprendizado que eu tive enquanto ela esteve conselheira, e aí cada vez mais me instigou para que eu pudesse colocar meu nome à disposição da população para estar hoje conselheiro do município de Quixeramobim. Perfeitamente. Candidato, na sua opinião, quais são as principais atribuições do Conselho Tutelar? Olha, Alistênio, a principal atribuição do Conselho Tutelar é garantir que a criança e adolescente ela seja prioridade absoluta. Simples assim. Através de requisição de serviço, através de um diálogo com a escola, através de diálogo com a própria rede, o que foi falado aqui nos últimos dias pelos demais candidatos. E essa rede, ela é uma rede muito vasta, ela é uma rede que engloba muitos órgãos e envolve muita gente. E realmente esse mandato que a gente está fazendo à frente do Conselho Tutelar, eu venho procurando trabalhar em cima de uma palavra, que eu acho que essa palavra é a principal, que se chama diálogo. Então eu acho que o diálogo ele tem que ser a primazia para você colocar a causa da criança e do adolescente como prioridade absoluta. Porque a gente sabe dos gargalos do sistema, a gente sabe de que o sistema realmente, algumas vezes, ele tem os seus entraves naturais, pelas suas questões naturais. Então, assim, a gente tem que colocar o diálogo à frente para que a gente possa realmente garantir de forma efetiva que as nossas crianças e adolescentes sejam prioridade absoluta no município de Quixeramobim. E, na sua opinião, como é que um bom conselheiro tutelar deve agir? Olha, eu acho, eu tenho a certeza de que o bom conselheiro tutelar, ele tem que agir de forma prudente e de forma responsável. E eu acho que o lado humano dele tem que falar mais alto em algumas situações, porque a gente se depara com situações diárias que o nosso lado humano ele aflora mais, e você tem que saber mesclar o profissional e o pessoal, para que nem o lado pessoal tome ali
a questão na decisão final, quanto o lado profissional também. Então, eu acho que a humanização nos atendimentos, a humanização na questão da lida com a causa realmente tem que ser colocada em primeiro lugar, assim como eu disse, quanto o diálogo, porque realmente só através de um diálogo efetivo a gente consegue garantir de forma efetiva que a criança e adolescente do município de Quixeramobim, não só daqui do município, mas do nosso país todo, ela seja prioridade absoluta. Candidato, a gente sabe que, às vezes, a percepção por parte da sociedade pode ser, vamos dizer assim, um pouco distorcida sobre a figura do Conselho Tutelar em si. A minha pergunta, eu fiz essa pergunta a todos os outros candidatos, vou fazer ao senhor. Sobre críticas à atuação do Conselho Tutelar, como é que o senhor vê isso? O senhor acha que é falta de conhecimento da sociedade sobre as atribuições do Conselho? Essas críticas que porventura possam ser feitas, de que forma o Conselheiro Tutelar pode recebê-las? O que o senhor acha sobre isso? Olha, a gente recebe críticas, né, tanto construtivas quanto críticas realmente pela população. Estando, né, hoje como estando conselheiro, a gente vê que realmente é um desafio muito grande, fazer com que a população ela entenda o real papel do conselho e as reais atribuições do conselho. Então, eu atrelo muito, Aristênio, a essa informação às pessoas, há momentos, né, há momentos que você pode levar para a população essa participação efetiva dela dentro do conselho, porque as pessoas veem só que o conselho tutelar ele é feito só pelos conselheiros, mas ele é feito também pela população, porque nós somos 5, nós não temos a capacidade de estar no município todo. Então a população ela é muito, em algumas vezes, os nossos olhos, né? Através das suas comunidades, dos seus bairros, dos seus eixos onde elas estão localizadas. Então o Conselho Tutelar ele tem a participação da população. Por quê? Porque a população é quem denuncia, a população é quem traz a problemática para dentro do Conselho, a população é quem é realmente para poder nos dar essa ajuda nessa questão para que a gente tome conhecimento de algumas negligências, de algumas situações de vulnerabilidade da criança e adolescente. Então, assim, hoje eu desenvolvo, né, estando conselheiro, um trabalho dentro das escolas, participando de reunião de pais, participando de momentos com os professores, com os núcleos gestores, para levar essa informação para os pais e os responsáveis e toda a comunidade escolar, não só a comunidade escolar, mas outras comunidades também, quanto outros serviços essenciais, quanto saúde e os demais, para que eles realmente possam tomar o conhecimento do que é o Conselho Tutelar. Por quê? Porque a gente sabe que a sua correria do dia a dia não vai te permitir parar aquele tempo para poder olhar. Então, é nesses momentos que você vai parar e sentar para escutar sobre o seu filho que a gente pode aí trazer essa realmente participação e trazer o real papel do conselho para que aquele pai possa entender que o Conselho Tutelar ele não é um órgão punitivo somente, né? O Conselho Tutelar está para garantir direito e trazer que a criança e o adolescente do município de Quixeramobim é prioridade absoluta em todos os eixos em que ela esteja inserida. O candidato, se o senhor for eleito no domingo, se o senhor pudesse fazer algumas mudanças ou aprimorar a atuação do Conselho Tutelar aqui do município de Quixeramobim, que mudanças seriam essas? Que reflexões seriam essas que o senhor poria em prática se for eleito no domingo? Olha, Alexandre, eu acho que mudança é uma palavra muito forte. E aí, assim como os demais, né, que estiveram aqui, a gente sabe que é um colegiado. Então, sozinho você não vai conseguir, né, fazer essa mudança radical ou qualquer outro tipo de mudança, a não ser que o colegiado ele tenha esse entendimento. Então, na minha concepção, o que eu traria e o que eu qualificaria mais do que já existe hoje é essa participação do Conselho Tutelar em outros eixos que não é o eixo realmente da assistência. Como dentro das escolas, participando de reunião de pais, nos postos de saúde, né, quando é chamado, ou então quando não é chamado, poder entender a realidade daquela ADS, do que está acontecendo ali. Por quê? Porque realmente o Conselho Tutelar ele não trabalha só, ele precisa da rede para poder trabalhar junto a ele. Então, nós, quanto conselheiros, precisamos de toda a ajuda dos profissionais da rede para que a gente possa trabalhar uma palavrinha que é primordial, que se chama intersetorialidade. Essa intersetorialidade ela é quando no meu lugar, onde estou ocupando, eu enxergo que existe uma demanda e eu aciono o órgão competente para resolver aquela demanda. Então, a gente precisa fazer com que essa intersetorialidade ela venha à tona. Venha à tona de quê? De forma efetiva, para que a gente possa garantir que nenhuma situação de vulnerabilidade ou de negligências com nossas crianças e adolescentes do município de Quixeramobim, ela passe punitiva, sem ser um tipo de punição. Então, é importante essa intersetorialidade com todos os setores que a gente tem dentro do município, para que a gente possa trabalhar de forma efetiva e trazer, como eu disse, e ressalto, a criança e o adolescente do município de Quixeramobim ser prioridade absoluta para toda a rede e assim como para toda a sociedade. O senhor fala sobre o uso dessa rede, né?
Como é que essa rede é composta e de que forma o Conselho Tutelar pode se utilizar das atribuições dela para a proteção e o efetivo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, com certeza. Essa rede ela é composta por vários órgãos, como eu disse, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, os CRAs do município, o CREAS, através das SETAS também, que é a Secretaria de Assistência, né, e Trabalho e Desenvolvimento Social, e através de outros equipamentos. Por quê? Porque é como eu sempre digo, Alexandre, a criança ou adolescente que passa pelo Conselho, ela passa pela ADS, ela passa pela educação, ela passa por outro tipo de serviço. Então, essa mesma criança ou adolescente que é público do Conselho, ela também é público de outros órgãos. Então, a gente precisa entender essa criança e esse adolescente como um ser total e que ele não é um membro do Conselho, o outro membro dele pertence a outra secretaria e o outro membro dele pertence a outro eixo. Ele um só. Ele, unificado, ele pertence a todos esses órgãos. Então, para que a gente possa trabalhar de forma efetiva, a gente tem que entender isso, que a criança ou adolescente do município de Xeramobim, ela pertence a todos esses eixos, e essa comunicação entre esses eixos, ela tem que ser efetiva, para que não tenha nenhum entrave durante o meio do caminho desse percurso, de requisitar um serviço ou de pedir um acompanhamento, e que essa criança não fique sem esse acompanhamento ou esse serviço por conta de algum gargalo que existiu nesse percurso. Então, essa rede é composta por vários órgãos. A gente trabalha diretamente com alguns da assistência, mas a gente atrela hoje a questão da educação, a saúde e assim como outras secretarias para que a gente possa efetivar de forma responsável a criança e adolescente do município de Xeramobim com prioridade absoluta. Candidato, ainda aproveitando o tempo para falar um pouquinho sobre família, por que a família é importante nesse processo do Conselho Tutelar? De que forma é possível se entender o status de família e essa parceria com o Conselho Tutelar? Sim, a família é um eixo principal, né, Alexandre, da criança e adolescente. A família ela é a base. Né? Então, por esse motivo que eu ressaltei a questão do trabalho dentro das escolas. Por quê? Porque muitas vezes a família ela não tem tempo de ir até o conselho para saber da atribuição, ela não tem tempo de ir até outro órgão, mas ela vai aonde? Na escola. Porque a escola tem esse contato direto entre a família e o aluno. Então, é importante a gente estar dentro das escolas, não só quando chamado, mas participar de momentos com os pais, para que esses momentos eles sejam aqueles momentos de tirar dúvida, aquele momento em que a família ela vai entender o real papel dela quanto à criação do filho, quanto à questão de buscar um serviço essencial para o filho, que às vezes a gente vê que as famílias às vezes não têm, né, esse serviço de forma efetiva. Então, realmente é esse trabalho de entrar nesses lugares onde muitas pessoas acham que o conselho não deve estar, mas ele deve sim, e é uma das nossas atribuições é de estar dentro desses lugares, que a gente tem que realmente fazer e garantir com que a criança ou adolescente, como eu disse, ela seja prioridade absoluta, tanto para a gente quanto Conselho Tutelar, quanto para o município de Xeramobim, porque realmente somente assim a gente pode fazer um município mais tranquilo em questão das nossas crianças e nossos adolescentes. Candidato, já estamos nos aproximando dos seus 2 minutos de consideração. Peço que o senhor olhe naquela câmera e, por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. No mais, é agradecer o espaço, né, a você, quanto comunicador do ponto de vista, agradecer a população que vem nos abraçando durante esse período, né, em que a gente está nessa lida de campanha, e realmente pedir para que as pessoas no dia 1º de outubro, é domingo agora, certo? Pega o seu título, pega o seu documento com foto, procura a sua sessão, se informa antes, porque tem algumas sessões que são agregadas e aí tem essa questão da correria, mas se informa direitinho, pega seu título, pega seu documento com foto e escolhe seu candidato, né, para poder votar. E coloca o meu nome à disposição, como eu disse, Patrick Castro, 490, é a sua melhor escolha para garantir de forma efetiva e responsável que as nossas crianças e adolescentes do município de Xeramobim possa, né, ter esse direito resguardado de forma realmente com prioridade absoluta. O senhor ainda tem uns minutinhos aí, fique à vontade. E ressaltar, Alexandre, no trabalho que a gente já vem fazendo, como eu disse, né? Hoje eu sou membro da Acontece, segundo secretário da Acontece, que é a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Ceará. Agora, nesses últimos meses, eu participei da Conferência Nacional, né? Participei da Municipal, Regional e saí como delegado para a Estadual, que foi em Fortaleza, e de lá obtive êxito entre todas as cidades do Estado do Ceará em sair entre os 5 conselheiros que vão participar da Conferência Nacional em Brasília, agora no mês de novembro. Então, é ressaltar que o trabalho que a gente vem fazendo vem dando frutos, não só no município, mas também fora dele, como essa participação, né? E aí a gente traz que é a primeira vez que um conselheiro, né, do município participa dessa Conferência Nacional, onde a gente vai estar lá para poder trazer algumas problemáticas da criança e adolescente do Brasil como um todo e poder
ressaltar, né, dividir experiências com outros conselheiros de outros estados para que a gente possa realmente garantir de forma efetiva e responsável o direito da criança e adolescente do município de Quixeramobim. Então, só lhe lembrar, nesse domingo agora, dia 1º de outubro, pega o seu título, pega o seu documento com foto e vai até o local de votação, procura que tem algumas sessões agregadas e o seu melhor voto, a sua melhor escolha é 490, Patrick Castro, para conselheiro. Candidato, muito obrigado pela participação aqui no nosso Ponto de Vista. Esse foi o candidato Patrick Castro.